Olá, daqui a pouco vamos ter um atendimento. Mas antes, eu gostaria de lhe dar algumas explicações para que o nosso atendimento ele não se torne muito cansativo. Então, desde já, obrigado por você se disponibilizar com o seu tempo para assistir esse vídeo. As primeiras perguntas que eu faço, elas se destinam à questão da alimentação. Por que para mim é tão importante saber como está a sua alimentação? Porque na verdade tudo que entra pela nossa boca vai determinar e muito o que acontecerá com o restante do nosso corpo. Já ouviu alguma vez alguém dizer que a saúde começa pela boca? Sim, essa pessoa não está errada. Primeiro, quando nós acordamos, a primeira coisa que precisamos fazer é raspar nossa língua. A preferência é que você use um aparelho de cobre que é vendido na internet. Ele é usado para raspar a língua, assim, tudo que a melatonina removeu do seu corpo de ruim ao longo da noite, você poderá eliminar do trato digestório através da língua. Algumas pessoas usam raspador de cobre, outros usam de plástico e alguns até usam colher. O de cobre é o melhor, porque ele já elimina bactérias. Mas caso você não tenha, não esqueça de raspar a língua, escovar seus dentes e logo após beber pelo menos 600 ml de água. Qual o objetivo desta água? Uma vez que nós passamos a noite inteira respirando e transpirando, a água ela vai hidratar as nossas células, ok? Outra coisa também importante é cuidar sempre da saúde dos dentes. Não permita que você fique com cárie por muito tempo, porque essas cáries, elas são bactérias e são patógenos que podem prejudicar nosso trato esofágico, pode criar fungos e alguns tipos de doenças dentro do nosso trato do nosso trato digestório, pode prejudicar nosso estômago e, consequentemente, vai prejudicar nosso intestino. E existe uma bactéria, né, da família da Salmonella, Staphylococcus, que ela prejudica o coração. Ela é uma cárie do dente que contém essa bactéria e ela vai para o coração e ela causa endocardite. Então, na boca, você já começa a melhorar a sua saúde, tá? Uma coisa que também eu falo muito, do alimento que você coloca na sua boca vai depender a sua saúde por causa do seu intestino. Então, as 4 primeiras perguntas que eu faço é: se consome glúten, açúcar ou adoçante, produtos derivados do leite ou leite e industrializados. Vamos tirar um tempinho para conversar sobre esses 4 produtos. Então, o glúten ele é altamente danoso para a nossa saúde. Por quê? O glúten ele tem uma substância chamada gliadina. E a gliadina ela é muito parecida com os hormônios da tireoide. Ela pode causar doenças como Hashimoto. Por quê? Uma vez que a gliadina ela é desconhecida para o nosso organismo, as nossas células de defesa elas lutam contra a gliadina e isso faz com que elas gravem na memória dela que aquilo ali é uma coisa ruim para o organismo, é um patógeno ruim para o organismo. Quando a nossa tireoide libera suas células, que se vocês colocarem no computador, ela tem as mesmas composições químicas que a gliadina do glúten, então o organismo que já gravou na memória quem é aquele patógeno, ele vai lá e luta também contra as nossas células da tireoide, causando assim uma inflamação na tireoide e consequentemente tireoidite de Hashimoto e assim desenvolvemos uma doença autoimune. E por falar em doença autoimune, pessoas que têm doença autoimune não podem nem sequer tocar no glúten, porque o glúten piora a situação. Ele é altamente inflamatório. Então, por favor, cuidado com o uso do glúten no seu dia a dia, na sua alimentação, para que isso não faça com que você prejudique a sua saúde. O glúten também, ele faz com que os nossos enterócitos, que são as nossas células intestinais, elas têm que estar todas juntinhas. Elas têm umas preguinhas que são chamadas de tie junction, que quando elas estão presas, elas ficam unidas, nada vai passar pelo intestino para a corrente sanguínea. Mas se elas começam a se abrir por causa da alimentação ruim que nós temos, com certeza isso vai causar danos irreversíveis depois. Existem doenças que não têm cura e que com o tempo pode até levar a óbito.
Então, por favor, cuidado com o seu consumo de glúten. Aprenda a ler o rótulo. Geralmente, os alimentos industrializados, eles contêm glúten. Deus não colocou glúten nas frutas, não colocou glúten nas verduras, nas folhas, mas a indústria alimentícia coloca glúten em tudo. O que é que isso significa? Que o glúten é algo adicionado pelo homem. O trigo anterior, né, lá 2, 3 mil anos atrás, ele continha uma certa quantidade de glúten, mas era o suficiente que o corpo poderia dar conta, não causando dano à saúde, e era o trigo bruto. Hoje o trigo é processado e mais glúten ainda é adicionado. Qual o objetivo do glúten? Dar especificidade aos alimentos, tornar mais grossos, rentáveis, né? Por exemplo, você consegue com 1 quilo de farinha de trigo fazer uma bolinha desse tamanho virar uma bola desse tamanho, que é o caso do sonho, né? Os alimentos eles rendem mais com a adição do glúten. Então o glúten não é algo realmente saudável para a nossa saúde. E tem pessoas que até têm doenças como a doença celíaca, que elas não podem nem passar perto de coisas que contêm glúten, de trigo. Se fosse algo que fosse bom para a saúde, não teria essas reações no corpo da pessoa. Mas talvez você diga, Rosângela, eu já consumo glúten há tanto tempo e eu nunca senti nada. Você ainda não sentiu nada, mas seu corpo já está sentindo. O nosso corpo, ele foi projetado por Deus de uma forma muito interessante. Ele mesmo tenta resolver os problemas. Quando ele está cansado e não consegue mais, então ele, por assim dizer, entrega os pontos. Isso significa que a pessoa já desenvolveu uma doença crônica, como um câncer, uma doença autoimune e por aí vai. Outra coisa, existem alimentos que eles fazem uma coisa ruim no nosso intestino. Por exemplo, pense que aqui são as células intestinais. As células intestinais, elas têm vilosidades, que são ondinhas, né? Elas estão assim. Quando os alimentos passam, essas células, elas vão sugando os nutrientes dos alimentos antes de formar o bolo, à medida que vai se formando o bolo fecal. Quando você consome glúten, é isso que acontece. É lixado, as células do intestino são lixadas, o alimento passa direto. Às vezes você até está consumindo coisas boas, nutritivas, orgânicas, mas seu intestino está como que careca. Ele não consegue mais sugar os nutrientes dos alimentos porque as células elas foram danificadas. E à medida que nós vamos envelhecendo, essas células elas são mais danificadas ainda, porque o desgaste do organismo faz com que isso aconteça. Por isso que tem tantos idosos com sarcopenia e com alguns problemas de saúde. Para esses é necessário uma suplementação, aminoácidos, porque eles não conseguem mais dissolver a proteína animal e por aí vai. E por falar em proteína animal, cuidado com o consumo excessivo de proteína animal, principalmente carne vermelha. Eu gosto de consumir a carne vermelha, dando pelo menos 2 dias de descanso para o meu intestino. Por quê? Porque a carne vermelha ela tem uma fibra mais difícil de ser digerida. E então, quando nós colocamos a carne dias alternados na alimentação, isso dá tempo para o intestino fazer a eliminação. Porque essa carne ela tem 2 substâncias, que é a putrescina e a cadaverina. E geralmente essas substâncias, elas demoram muito de ser digeridas e elas apodrecem no nosso intestino. Em muitos casos podem até causar câncer de intestino. Então, por exemplo, se eu como carne na segunda, aí eu deixo para comer a carne de novo agora lá para quarta ou quinta-feira. Isso vai dando tempo com que esse alimento ele seja eliminado dentro do meu corpo. Procure também dar preferência, principalmente à noite, a carnes brancas, que são carnes de mais fácil digestão, como peixe. Olha, carne de porco não é carne branca, tá? Ela é carne vermelha, só que o porco tem pouca hemoglobina, então a carne dele é mais clara, mas não significa que é carne branca. Frango, peixe, sim, são carnes brancas. E por falar em consumo de proteína à noite, procure fazer a sua refeição pelo menos até às 18 horas. Por quê? Nós temos um círculo circadiano e nosso estômago também precisa de cortisol para fazer a digestão dos alimentos. Quando nós consumimos o alimento no horário das 18 horas, que tem proteína animal, a digestão é bem melhor, para não empatar o nosso sono à noite. Então procure consumir coisas que tenham proteína animal, estourando até às 19, mas a preferência é até às 18, ainda com a claridade do sol, que é onde o nosso círculo circadiano ele está funcionando corretamente
e ele pode nos ajudar a fazer uma digestão melhor, tá certo? Então, com relação à carne, se você não tem nenhum problema intestinal, você pode consumi-la, né? Ovos, carne de frango, outro tipo de caça ou até mesmo a carne de boi. Mas cuidado com a forma e os horários. Por que eu me refiro à forma? É que algumas pessoas comem essas coisas fritas. Gente, nada frito nos faz bem. A fritura, ela além de elevar alguns níveis de colesterol como o LDL e outros tipos de colesterol que pode impactar sobre a saúde cardíaca, também uma coisa ruim com relação às frituras é porque elas afetam diretamente o fígado. Elas também afetam o pâncreas. Carnes muito gordurosas, né? Peles de galinha na comida e outras coisas. Pode causar com o tempo uma doença no pâncreas, pode causar um câncer no fígado por conta da fritura, porque o óleo é oxidado com a temperatura. Evitem cozinhar com óleo de comida ou de mercado, né? Que é rico em ômega 6, que são óleos que estão oxidados lá na gôndola do supermercado. Procure consumir azeite de oliva extra virgem, não azeite de oliva composto que já vem com óleo de soja. Aqueles óleos, quando eles estão lá dentro daqueles frascos plásticos, tomando luz e muitas vezes a temperatura de onde ele é transportado, ele já foi oxidado e ele se torna altamente nocivo para a saúde. Ao passo que o óleo azeite de oliva ou até mesmo óleo de coco, também cuidado com o uso excessivo do óleo de coco para ele não causar algum tipo de dano no seu fígado ou no intestino, ele pode ser usado com mais segurança. Porém, procure comprar o azeite em um frasco escuro, de vidro, e procure também ver a data de validade. Quanto mais perto do dia que ele for produzido você comprar, melhor. Por exemplo, ele foi produzido agora em dezembro. Estamos no início de fevereiro, então está muito mais nutrientes nesse produto do que você comprar o produto que foi fabricado em dezembro do ano passado e você está comprando agora já poucos dias para poder vencer a validade. Quanto mais próximo do dia de fabricação do óleo, melhor. Visto que esses óleos são prensados a frio, eles têm vários compostos que são bons para a saúde. O azeite de oliva, ele deve ser consumido pelo menos 7 ml a 15 ml por dia, que isso dá 2 colheres de sopa, né? Então você pode colocar sobre a salada ou simplesmente beber, não tem problema nenhum. Falando sobre o leite, não é errado que uma pessoa tome leite. Não estou dizendo aqui que não use leite, isso é uma decisão pessoal, mas eu vou explicar para vocês algumas coisas relacionadas ao leite. Quando o leite não é o leite AA, que é um leite com uma qualidade melhor, é um leite que se torna prejudicial à saúde. Então, esse leite, ele leva compostos químicos para durar numa gôndola de mercado. Existem vídeos aí pela internet afora que mostram até pessoas adicionando cal e outras coisas para poder o leite não apodrecer. Nós sabemos que uma coisa que deveria estragar com 12, 24 horas, que fica 6 meses no mercado, já não é mais natural. O leite tem muitas substâncias boas, mas só que esse leite de origem animal, ele não foi feito para nós. Por exemplo, o leite de vaca, ele foi feito para o bezerro, que tem um estômago, um pH, que é apropriado para aquela caseína. Já o leite da nossa mãe, que também tem caseína, é apropriado para o nosso organismo humano. Então, por que os animais desmamam e nós não desmamamos? Continuamos tomando leite até a nossa fase adulta, mas com consequências mais tarde. Por quê? A caseína, ela se torna danosa para o nosso intestino. Ela pode nos inflamar. E tem pessoas que ainda são alérgicas a algumas partes do leite. Tem pessoas que quando usam o leite, a parte da lactose, que é açúcar, muitas vezes causa inchaços abdominais e vários tipos de coisas que a pessoa sente por causa da lactose, porque não tem enzima para digerir. Mas, independente de você usar enzima para digerir, o problema do leite não está na lactose, que é o açúcar só. Ele está na caseína, que pode se tornar algo que enfraquece o nosso sistema intestinal, nosso sistema de digestão dos alimentos, porque prejudica o nosso intestino. Então, quando você for consumir o queijo, que é um derivado do leite, por favor, procure queijos meia cura ou queijos curados, onde a caseína está mais fraca. Queijos que têm pouco tempo de curagem, como mussarela, queijo prato e outros, eles, apesar de serem saborosos, nós sabemos disso,
mas eles se tornam altamente danosos para o organismo, ok? Agora vamos falar um pouco sobre o açúcar. Com relação ao açúcar, eu sempre gosto de explicar para as pessoas que o açúcar ele é desnecessário na nossa saúde, na nossa vida e na nossa alimentação. Ninguém morre por não comer açúcar. Eu já tenho 3 anos que não consumo açúcar. Estou viva e graças a Deus estou bem. Fico muito feliz que cada vez que eu faço o meu exame, até agora não tive nenhuma surpresa com relação à minha glicemia. O que significa isso, né? Quando as pessoas consomem açúcar, elas estão consumindo, na verdade, calorias vazias, porque não existem nenhum nutrientes no açúcar, principalmente o açúcar branco, que ele é o mais perigoso. Pense, qual é a cor da rapadura da cana-de-açúcar? E por que o açúcar de demerara e de mascavo, ele passa a ser o açúcar branco? Que tipo de química foi colocada ali? Outra coisa, o açúcar, ele alimenta fungos, que é uma das coisas que pode causar vários danos ao nosso organismo. Então, cuidado com o consumo do açúcar. Quando nós nascemos, o único alimento nosso era o leite materno. Não havia açúcar nesse leite, né? Deus não colocou lá o açúcar para adoçar o leite. Quando nossos pais começaram a introduzir outros tipos de alimentos, eles começaram a introduzir o açúcar. Qual foi o resultado? Hoje, o número de diabéticos está crescendo vertiginosamente. Muitas pessoas estão desenvolvendo vários problemas. O açúcar é um dos alimentos principais do câncer. Rosângela, por que você não consome açúcar? Bem, a vida ela tem muitas surpresas. Eu não sei o que pode estar se desenvolvendo dentro do meu corpo devido a tanta alimentação ruim que eu já tive no decorrer da minha vida. No decorrer de nossas vidas, nós temos muita alimentação ruim. E quem sabe se isso não está desenvolvendo um câncer dentro de mim. Não pense que quando você vai ao médico, ou outra pessoa vai ao médico e descobre que tem um câncer, aquele câncer apareceu ali naquela semana, naquele mês. Na verdade, ele já tem anos. E nós alimentamos o câncer através do estresse, da oxidação e também através de alimentos que são ricos em açúcar, muito carboidrato. Então, por isso que eu resolvi tirar o açúcar. Eu já tive uma alimentação muito ruim na minha vida. E depois de ter feito um curso sobre o câncer, eu vi que o açúcar, ele é um dos alimentos principais do câncer. Então, eu resolvi tirar o açúcar. E estou viva e, graças a Deus, até hoje muito bem, né? Outra coisa também, e os adoçantes, Rosângela, por que você não usa? Bem, eu não tenho paladar para o doce mais, né? Graças a Deus eu perdi esse paladar. E o adoçante, xilitol, eritritol e vários outros adoçantes, estévia, que quando não é o estévia puro, eles se tornam danosos para o intestino porque eles causam desbiose e eles causam outros danos no organismo. Então eu também não uso adoçante e se tivesse de usar seria o estévia culinário, mas eu dou preferência a usar outras coisas no lugar do açúcar nas minhas receitas. Procuro fazer receitas que não tenham açúcar, exatamente para poder evitar o acúmulo de açúcar dentro do meu organismo, tá certo? E com relação aos industrializados que eu coloquei aí na ficha? Bem, os industrializados também se tornam um perigo para a saúde. Além de estar cheios de glúten, glutamato monossódico, açúcares e muito sal que é carcinogênico, esses produtos também estão cheios de antibióticos. Gente, nenhum produto dura 1 ano, 2 anos, 6 meses numa gôndola se eles não tiver com produtos que façam com que eles durem mais. Então, os antibióticos são colocados em carnes e em alguns alimentos para fazer com que eles durem. E o nome já diz, antibiótico, contra a vida. Então, nosso intestino ele é populoso, ele tem vários tipos de bactérias boas e bactérias ruins que elas convivem em paz. Mas quando nós usamos esses alimentos que eu citei anteriormente, isso pode fazer com que as bactérias ruins sobreponham as bactérias boas, causando doenças, fungos e às vezes muitos outros problemas que causam inchaço abdominal, mal-estar, má digestão, tudo isso porque nós criamos um desequilíbrio dentro de nós. E os adoçantes já é documentado através de pesquisas que eles contribuem para isso. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas há uns anos atrás, mais ou menos na década de 2000, eu fui fazer uso de um adoçante comum de mercado e logo após me apareceu um nódulo na mama, certo? E eu fiquei
muito chateada com a situação e fui pesquisar. E num dos adoçantes que eu estava pesquisando, disse que ele causava nódulos mamários também. Então, eu preferi não usar, né? Eu queria tirar o açúcar, mas introduzi a coisa errada. Se vocês tiverem de usar, use estévia, mas também use de parcimônia. A estévia, em alguns casos, ela também ajuda a emagrecer. Então, se você não tem o propósito de emagrecer, cuidado com o uso da estévia. Existem várias formas de usar estévia na culinária e por aí vai, mas isso aí eu deixo a decisão de cada pessoa. Fora a estévia, nenhum outro adoçante ele faz bem à saúde, ok? Contei também na ficha se você usa frutas, verduras e folhas. Olha, as frutas, elas não podem ser usadas em excesso por causa da frutose, que também leva a diabetes. Porém, quando consumidas na quantidade certa, e também quando consumidas in natura, né, com todas as fibras que ela contém, isso pode ajudar muito o intestino a tirar delas várias componentes importantes, principalmente as frutas vermelhas, que são ricas em flavonoides e que podem ajudar a combater doenças até como câncer, devem ser introduzidas na alimentação. Rosângela, por que de 3 a 5 frutas por dia? Gente, nós precisamos de substâncias que estão nesses alimentos. Então, quando nós deixamos o biscoito, o bolo e consumimos coisas mais naturais, nós causamos uma limpeza dentro do nosso organismo. As fibras, por exemplo, elas servem de escova para as nossas artérias. Elas ajudam a formar o bolo fecal, elas ajudam a motilidade do intestino. Tem pessoas que têm constipação, prisão de ventre, por conta de não comer fibras. E essas fibras estão nas frutas. Aí prefere-se bater um suco, coar, jogar a fibra fora e ficar só com a frutose. E além disso ainda acrescenta açúcar, viu que perigo? Outra coisa interessante que eu perguntei sobre as verduras, por que 4 tipos de verduras, né? Cenoura, batatinha, beterraba, chuchu e outras verduras, sendo sempre, procurando sempre fazer uma rotatividade, tanto nas frutas como nas verduras, como nas folhas. Por quê? Nosso organismo ele precisa extrair dos alimentos vários tipos de compostos que não estão num alimento só. Além disso, isso evita alergias alimentares. Então, procure rotacionar. Quando você come 4 tipos de verduras durante o dia, isso dá suporte para a sua microbiota intestinal. As verduras elas já agem como prebióticos, alimentando as bactérias boas do seu intestino. Então, faça com que você possa, por exemplo, coloca dentro lá de um saquinho, né, um saco BPA free, livre de contaminantes, de coisas derivadas do petróleo. Coloca lá já as porçõezinhas que você vai cozinhar durante o dia. Faça branqueamento, né? Existem na internet pessoas que ensinam a fazer branqueamento. Isso vai ajudar a acelerar seu processo de cozimento durante o dia para você não ficar preso na cozinha, mas também vai lhe dar o aporte necessário que você precisa para poder ter tudo que o seu organismo precisa para viver bem. E as folhas, Rosângela, por que eu preciso comer folha todos os dias? Eu não sou boi, eu não sou vaca, mas as folhas elas são ricas em ácido fólico, em vitamina C, no caso de algumas folhas. Elas também ajudam é um tratamento quimioterápico para o intestino, ajuda a evitar o câncer de intestino. Além do que também as folhas, elas ajudam com outros nutrientes que o corpo precisa tirar. Na verdade, tudo que está na natureza Deus nos deu para que nós pudéssemos ter uma boa saúde. Então, isso depende agora de nós fazermos uso da forma correta, né? Também no questionário a pergunta sobre o café. Olha, o café aqui do Brasil não tem muita qualidade. Ele é de torra ruim. Você percebe que o café, ele geralmente é preto demais. Quando o café deveria ser marrom, significa que o café foi queimado quando foi torrado. Ele se torna carcinogênico para o fígado e também ele faz com que o cálcio e o ferro seja removido da alimentação, do corpo na alimentação. Por exemplo, se você tem costume de tomar um cafezinho após o almoço, isso significa que aquele feijão, aquela carne que você consumiu, aquelas folhas que tem ferro, como ora pronobis, com certeza elas vão ser eliminadas por conta do café. Outra coisa também com relação ao café é que pessoas que já estão na menopausa, o café ele termina eliminando o cálcio dos ossos. Se nós precisamos de cálcio
e nós tomamos café e eliminamos, nós estamos colocando água dentro de um copo furado. Suplementa cálcio e, na verdade, termina perdendo o cálcio através do café. E tem pessoas que tomam café o dia inteiro. Quer tomar um cafezinho quando acordar? Tá, bota lá uma colherzinha de óleo de coco, turbina o cérebro para começar o dia animado. Ok. Eu gosto de tomar café depois do almoço. Pelo menos procure um café de boa qualidade e procure tomar café 1 hora ou 2 depois que a digestão começou, para que você não perca o ferro que você consumiu no seu alimento, né? E sempre tome pouco, só para satisfazer sua vontade. Tem pessoas que tomam café o dia inteiro. Rosângela, como é que eu vou conseguir cálcio através dos alimentos? Aí vem a próxima coisa que eu perguntei. Se você consome grãos, sementes e castanhas na sua alimentação. Então, procure rotacionar os feijões. Você sabia que o feijão branco, ele tem muito mais ferro do que os demais? Outra coisa, quando você rotaciona o feijão, isso evita que você tenha alergias alimentares. O feijão preto é um dos mais indigestos para o intestino. Tem pessoas que eu mesmo amo feijão preto, mas eu consumo 1 vez no mês por conta do fato de que ele prejudica, muitas vezes dá gases, distensão abdominal e isso é ruim. Com relação às sementes, a semente de gergelim, ela é rica em cálcio. Se você consome o gergelim, 1 colher de sopa todos os dias, bate no liquidificador na hora ou no processador, um triturador e coloca num alimento, você já vai estar ingerindo o cálcio que você precisa. Mas, além disso, você pode fazer o leite, né? Ou extrair o leite do gergelim. A gente usa leite, é mais um termo para mamífero, mas é assim que a gente chama a extração hoje dos vegetais, né? Leite vegetal. Pode ser leite de amêndoa, mas o leite do gergelim para o cálcio é mais indicado. Outra coisa também, a linhaça, ela é rica em ômega 6, ajuda a lubrificar o cérebro. E além disso, ela é detoxificante para o estrogênio. Então, quando você consome linhaça, quer você bote numa sopa, na comida, a farinha, tá? Você já está consumindo coisas de qualidade. Olha, tem 4 sementes que eu consumo diariamente, 1 colher de sopa de cada. É a chia, a quinoa, a linhaça e o gergelim. Ou eu faço uma panqueca, ou eu coloco na comida, ou eu faço uma sopa e misturo essas sementes. E eu gosto de triturar ela na hora porque ela libera determinados compostos que quando você compra a farinha pronta já não estão mais lá presentes. Porque a farinha que vem do mercado, farinha de amêndoa, você está pagando caro, mas os compostos que são bons já foram embora, porque eles já foram oxidados. Essas sementes elas liberam óleo. E quando fica muito tempo na gôndola do mercado, esse óleo que é tão importante para a nossa vida, nossa alimentação, ele é perdido. Outra coisa também, as castanhas. Olha, gente, as castanhas, elas são ricas em zinco, em magnésio. Então, castanha de caju com moderação, amêndoas, a castanha do Pará, que é rica em selênio, que é ótimo para ajudar a combater o câncer no organismo, que alimenta a tireoide, é uma protetora da tireoide, é o selênio. É muito bom. Há uma semente que eu não citei, a semente de abóbora. A semente de girassol, rica em vitamina E, a semente de abóbora, ela além de ter magnésio e zinco, ela também é rica em... ajuda a combater verminoses, né? Então já é um tratamento para o seu intestino você consumir. Lá no meu canal do YouTube, eu faço umas coisas com essas sementes que ajudam elas a se tornar mais palatáveis. Porque cá entre nós não são gostosas não. Mas quando você faz o processo que eu ensino lá, você vai ver que ela se tornou muito mais palatável, né? E o arroz integral? Por que é que muitas pessoas comem arroz branco? Algumas acham que o arroz integral não tem sabor. Mas só que o arroz branco, ele só tem amido. Ele não tem mais nenhum tipo de propriedade. Ele já foi lixado o suficiente para tirar dele. O nome já diz, né? Arroz branco. Integral é que está tudo nele, está íntegro. Então já foi lixado o suficiente, né? Por exemplo, o arroz branco não tem nutrição, só tem amido, aumenta a glicemia. Pessoas com hipoglicemia comem 1 ou 2 colheres de arroz, o açúcar sobe logo. Então cuidado com o consumo, principalmente em quantidades grandes de arroz. Eu consumo, mesmo sendo integral, 3 colheres de arroz na alimentação. O arroz parboilizado só tem 43% de nutrição, porque ele também já passou por um processo de lixamento.
E o arroz integral tem 93% de nutrição. Mas o arroz negro e o vermelho tem 100%. E ele é rico em B12. E ele também tem magnésio, tem muitos nutrientes. Então, é melhor você usar esses dois últimos citados, né? Que é o negro ou o integral. Ou, se você puder, comprar o vermelho, que é um dos que a gente mais tem dificuldade de encontrar no mercado, tá? Então, consumir esse arroz, além de ser benéfico para a saúde, é de melhor digestão. E é uma questão de acostumar o paladar. Se você não gostava, comece a fazer receitas boas que você vai começar a gostar desse arroz. Outra coisa que eu perguntei na ficha foi a respeito do horário que você dorme. Costuma dormir depois das 22 horas? Olha, gente, a noite foi feita para descansar e dormir. Muitas pessoas têm problemas neurológicos, estresse por falta do sono, privação de sono. Nosso primeiro pico de melatonina, ele ocorre às 20 horas. Eu gosto de ver o pôr do sol. Aquele céu alaranjado, aquilo ali já é uma preparação para a melatonina chegar. Então, se você não consegue dormir às 8, às 10 seria o horário mais indicado. Por quê? Porque a melatonina vai agir 2 horas depois que você foi dormir. E a melatonina, ela é um hormônio que, na verdade, ela é o hormônio da faxina do seu corpo. Ela ajuda você a fixar as memórias, ela limpa seus órgãos. Tanto assim que quando você acorda, o certo seria imediatamente você ir no banheiro. Você, quando acorda, vai ao banheiro, ou você só consegue ir no banheiro 2, 3 dias depois? Gente, aprenda a olhar as fezes de vocês. Elas estão no formato correto? Elas estão na cor correta? Qual é o aspecto dessas fezes? Quando nossas fezes não estão bem, significa que nós estamos doentes. Não simplesmente dê descarga. Olhe se tem resto de alimentos. Olhe, sinta o odor das suas fezes. Porque o médico não vai fazer isso por você. O patologista não vai fazer isso para você. Você já percebeu que quando nós fazemos um exame de fezes, nem dá mais que tem verme ali? É muito difícil, só se a pessoa tiver já por aqui de verminose para poder eles dizerem que deu alguma coisa lá. Então procurem olhar para as fezes de vocês, porque ela determina a saúde do nosso organismo, né? Quando o que entra por aqui é bom, o que vai sair também vai estar em perfeito estado. Mas se você coloca alimentos industrializados, leite, glúten e outras porcarias, claro que você não vai ter um intestino saudável. E a nossa vida depende do intestino. Ele é chamado de segundo cérebro. Tudo que você consome vai responder aqui em cima, né? Então é necessário que a sua alimentação seja de qualidade para que você tenha fezes bem formadas, né? Não com aquele odor insuportável. Por exemplo, tem pessoas que têm problemas relacionados à digestão. E aí sai pedaços de alimentos nas fezes, os gases, o odor das fezes são ruins, são coisas que a gente tem que atentar. E às vezes também a pessoa consome beterraba, sai pedaços de beterraba, significa que existe algum problema com a digestão. E por que também você deveria olhar suas fezes? Porque muitas vezes, se ela tiver sangue, já é um indicativo de que tem alguma coisa errada acontecendo com o seu intestino. Então, por favor, antes de dar descarga, procure analisar, né? E se você tiver uma boa noite de sono, com certeza seu intestino também vai ter uma boa motilidade. Se você consome alimentos bons um dia antes de dormir, e se você tem uma boa noite de sono, quando o seu corpo for fazer a faxina que ele precisa, ele vai excretar as toxinas e as coisas ruins da sua alimentação. Por fim, procure beber bastante água para você não ter viscosidade no sangue, ter uma boa saúde renal, tá certo? Outra coisa também que eu gostaria muito de aconselhar você a fazer é ter cuidado com relação à sua mente. Então, cuidado com o fato de você não ter um dia de descanso, não ter um dia para diversão, excessivamente estressado, né? Quer seja na família, quer seja no trabalho. Isso pode levar a consequências muito ruins no futuro. Tem pessoas que surtam, começam a ter que tomar remédio para dormir, porque não estão bem de saúde mental. Então procure relaxar, tenha um dia para você, né?
Aliás, é para isso que se tem folga do trabalho. As pessoas querem resolver problemas no dia da folga, que às vezes poderia se deixar para resolver um outro dia. Tenha um dia para você ir à praia, para você ver o pôr do sol, para você caminhar na areia. Olha, pisar na grama, pisar no chão, ajuda a sugar o eletromagnetismo da terra que dá saúde. No passado as pessoas não tinham sandália, não tinham sapato, elas viviam descalças no quintal. Elas tinham muito mais saúde. Hoje nós vivemos pisando no cimento, no azulejo. A gente já não vive mais aquela vida natural do passado e é por isso que nós estamos tão doentes. Então, podemos reverter? Podemos, isso depende de nós. Mas o ponto em questão é que nós também temos que fazer por onde, né? Tratar nossos traumas emocionais, procurar relaxar mais a mente, ler coisas boas, ouvir uma música boa que realmente faça você relaxar e sentir prazer na vida. Cuidado com muito barulho, sons barulhentos que nos deixam estressados, né? E uma coisa também, né, que vai ajudar os nossos hormônios quando nós estamos bem. Isso também faz com que o nosso corpo funcione bem. E por falar de hormônio, eu me lembrei da tireoide, né? Gente, cuidado com muito cloro na água, principalmente quem não usa água bem tratada. Tem pessoas que não têm um bom filtro para poder tratar a água. O flúor do creme dental, e às vezes que está na água por nós não consumirmos uma água tratada e o dentista ainda vem, ó, tentar colocar flúor na nossa boca. Cuidado também com o brometo de potássio do pão. Esses três que eu citei, flúor, brometo de potássio e o cloro, são chamados de halógenos que eles prejudicam diretamente a tireoide. Mas quando nós consumimos alimentos que não estejam livres dessas coisas e usamos um creme dental que não tem flúor e temos uma quantidade de iodo correta, nossa saúde da tireoide ela fica garantida e nossos hormônios funcionam melhor. Olha, a tireoide é muito importante, ela regula a temperatura do nosso corpo e ela é a regente dos nossos hormônios. Se ela não estiver funcionando bem, ou nós engordamos ou emagrecemos, ou sentimos frio ou sentimos calor, e aí tudo fica desregulado. E quando chega o período da menopausa, aí é que nós estamos pior. Então, por favor, deem atenção a essa questão que foi colocada aí nessa ficha, porque todas essas perguntas é para te ajudar. Evite contato com coisas que podem levar você a ter também ataques de parasitose, né? Então, quando você for na feira comprar um produto, higienize as mãos, desinfecte corretamente. Lá no canal também tem a forma de desinfectar os alimentos e também como tirar pelo menos uma parte dos agrotóxicos que estão na casca desses alimentos. Procure ter limitação no contato com animais de estimação. Esses animais eles carregam doenças dentro deles. Então nós não queremos que essas doenças passem para nós, né? Eles não têm a higiene que o ser humano tem. A forma como eles se limpam, a forma como onde eles deitam, a água que eles bebem, eles estão doentes. Você tem que desparasitar você, fazer uma vermifugação em você, no restante da sua família e também no seu animal. Vocês já ouviram falar de oxiurus? É um tipo de vermezinho, né, que dá aquela coceira no ânus e que muitas vezes se pega porque você sentou num lugar que uma pessoa tem essas vermes. Se uma pessoa da família não for desparasitada, você pega. Então, quando você se desparasita ou se vermifuga, você tem que fazer com todos os que você tem contato, né? Ao sair à rua, use álcool. Existe uma verme que é a giardia, que ela mora no nosso fígado, e ela é transmitida pelas fezes. Quando a pessoa não se higieniza corretamente quando sai de um banheiro, quer seja público ou nosso banheiro particular, só em tocar na maçaneta, se ela não higienizou as mãos corretamente após ter feito a sua limpeza anal, ela pode transmitir vermes para toda a família, porque quem tocar ali vai ser contaminado. A giardia ela vive até 30 dias na maçaneta de uma porta, já pensou? Ou no objeto que a pessoa tocou. Cuidado com essa coisa de botar caneta na boca, né? Esses hábitos que a gente tem, mas procurando se lapidar para a gente ter uma saúde de qualidade. Então, basicamente, né, dentre algumas coisas que ainda vamos tratar na nossa ficha hoje de atendimento, essas seriam algumas coisas que eu já queria que você fosse entendendo para que você torne compreensível o nosso tratamento e que você já vá cuidando da sua saúde, da sua alimentação, para que você possa ter uma vida de qualidade. Se além de você assistir esse vídeo ficou ainda alguma dúvida,
pode me perguntar durante o atendimento. Mas assista de novo, para que você possa ter uma compreensão melhor, né, do assunto e que você também possa mudar a sua cabeça com relação aos alimentos. Procure se alimentar de uma forma mais natural, dormir bem, descansar, recrear-se e você vai ver. Talvez você nem precise tomar remédio durante o nosso tratamento, tá certo? Obrigado por assistir esse vídeo. Se você desejar, pode compartilhar com outras pessoas esse link que eu mandei para você assistir o vídeo, ok?